Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Nosferatu! Sim, mais uma adaptação do Drácula, que nesse caso não é Drácula, e sim o Nosferatu, filme lá de 1922, que simplesmente quis copiar o Drácula a moda caceta. Como que não quer nada, foi lá, fez uma cópia, virou um grande sucesso e depois de vários anos ganhou o seu remake. Pra ser sincero, já tem um remake do Herzog, tá? Mas agora vamos falar sobre o remake do Roberto Ovos. Nós assistimos ao filme e hoje estamos aqui para dar a nossa opinião com spoilers sobre Nosferatu de 2024. Eu quero seu like, clica no like. Nosferatu era um dos filmes mais aguardados de 2024, chegou bem no finzinho lá em solo americano, aqui no Brasil chegou só no começo de 2025 e veio rodeado de muita, mas muita expectativa. Isso porque é dirigido por ninguém menos do que Robert Eggers, o mesmo homem por trás de A Bruxa, O Homem do Norte e O Farol, um dos grandes diretores de terror da atualidade, que parecia ter encontrado aqui um projeto que tinha tudo, mas tudo a ver com o estilo dele e que prometia ser mais uma boa obra desse cidadão que até hoje nunca fez um filme ruim. Em minha cabeça, eu sou o melhor. E olha só, ele conseguiu mais uma boa obra desse cidadão que nunca fez um filme ruim. Claro que você pode ter vários adendos ali com O Farol, que é um filme esquisito, que tem coisa que você acha bizarro e tal, mas é uma obra que tem ali uma identidade própria, que consegue realizar muito bem. Identidade essa que é do Robert Eggers, identidade essa que ele traz novamente aqui para o remake de Nosferatu. Mas eu te faço uma pergunta, Léo. Quantas vezes você pode refazer uma história? Essa pergunta ficou pipocando na minha cabeça enquanto eu assistia o Nosferatu. Isso porque é um filme estupidamente bem feito. Um filme lindo, muito lindo. Quer dizer, lindo quando a gente consegue ver o que está em tela, né? Porque muitas vezes o nosso querido Robert Eggers simplesmente pegou o brilho, desceu lá embaixo para a gente não ver nada. Mas quando a gente vê, é muito bonito. Tem um design de produção incrível, tem bons atores. Mas essa história, eu já vi tantas vezes, mas tantas vezes, que chegou um momento que eu tava pensando assim, caraca, o que será que ele vai fazer diferente para fazer sentido esse filme? Para falar, olha, tem um porquê eu fazer esse filme novamente, eu tenho algo a contar. Sinceramente, não cheguei numa resposta muito satisfatória, porque eu não acho que ele contou nada de diferente do que a gente já viu em vários filmes de Drácula. Aqui ele pega mais ou menos a estrutura do Nosferatu original e mistura um pouco com aquele Drácula do Bram Stoker, filme de 1992 do Coppola. Ele mistura um pouco das duas coisas e o filho dessa junção é Nosferatu de 2024. Sei lá. O que ele traz é justamente uma parte um pouco mais sexual para essa história. Tem muito disso na motivação dos personagens, na maneira como eles agem aqui. Aspectos esses que não existiam lá no filme de 22. Eu acho que para quem já assistiu ou já consumiu muitas coisas do Drácula, de fato ele vai ser um filme bastante previsível. Isso porque ele segue a narrativa do jeito que ela é. Ele pode até colocar alguma coisinha diferente aqui ou ali, mas você sabe o início, o meio e o fim. E é isso que o Robert Eggers faz. Acho que muita gente esperava algo diferente, assim como o Miguel. Queria ser surpreendido de alguma maneira e talvez não tenha sido pela estrutura dessa história. No entanto, a execução dela é muito, mas muito boa. Pra mim, o Robert Eggers é o melhor diretor de terror da atualidade. Acho que ele consegue criar um clima que nenhum outro consegue. Então tem vários momentos do filme aqui que, por mais que não esteja acontecendo algo super dinâmico ou não vá rolar um jumpscare a qualquer momento, você fica tenso, você é consumido pela frieza do filme, pela escuridão dele, e algumas vezes talvez até mais escura do que precisaria ser, mas de fato, o clima de terror desse Nosferatu eu achei muito competente. Vou dizer uma coisa, achei curioso quando o Léo comentou sobre jumpscare, porque de fato o Robert Eggers não é esses diretores atuais que a gente tem do Invocaverso, que tem essa estrutura de sempre te colocar um jumpscare pra te assustar. O Robert Eggers não é dessa escola. Porém, aqui em Nosferatu, ele coloca muito mais susto do que ele tá acostumado, né? Tem vários momentos que vai ter esse som muito alto, o grito do Nosferatu, um corte com barulhão. Então aqui ele muda um pouco isso. Ele faz um filme um pouco até
mais exagerado. E eu fiquei curioso com isso, eu até gostei que ele exagerou um pouco mais, porque o Nosferatu, assim, desse filme, ele é bem teatral. Então, assim, quando você lembra do Nosferatu de 22, se você viu, se você não viu, tem aqui no canal Piuí, a gente fala sobre o filme, lá era um filme mudo, então a gente não tinha muito dessa percepção sobre o que o Nosferatu fala, como ele se comunica, não tem como ter essa percepção. E aqui é o contrário, ele fala bastante, ele é bem teatral, o tempo inteiro ele vai falar o que ele quer, o que ele vai fazer, o jeito que ele vai matar alguém. Ele é realmente um vilão caricato, não do jeito ruim, mas ele é muito mais caracterizado, né? Caracterização essa que o filme esconde por um bom tempo e que foi um grande mistério, né? Inclusive durante a divulgação do filme, a imagem do Nosferatu nunca veio à tona. Inclusive, a imagem que ficou popular para divulgar esse filme e que muitos veículos utilizaram é uma montagem que alguém fez do Bill Skarsgård fazendo assim e tipo, não dá, né, pô? E muita gente acreditou que essa era uma imagem oficial do filme, mas não era, eles guardaram o segredo e pra mim o visual desse Nosferatu é muito bom. Teve gente falando sobre o bigode. Cara, deixa o bigode do Nosferatu em paz, tá bom pra cacete o bicho. Eu adorei o bigode, teve gente que não gostou porque falou assim, nossa, nada a ver, me tira do personagem, fica tosco. Blá, 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 blá. O Robert Eggers, ele é um aficionado por história, então como ele tá retratando um cara de um tempo muito mais antigo, de uma certa região do planeta onde o pessoal utilizava bigodes daquele tipo, como ele tá se baseando no Vlad Tepes, é isso que ele tá querendo fazer aqui, ele quis botar o bigode, que eu acho que engrandeceu o personagem, conseguiu fazer ele ser diferente do original, conseguiu tirar a nossa visão de Bob Esponja, né? Porque eu acho que pra maior parte das pessoas o Nosferatu é o coadjuvante do Bob Esponja, né? Mas aqui não, aqui o Nosferatu ele é diferente, ele é bestial, ele é assustador, mas ele tem uma veia bem mais Drácula. Eu sei que de fato o Nosferatu, o filme, ele é uma cópia do livro do Drácula do Bram Stoker. E aqui a percepção que eu fiquei é que ele é um pupurri de tudo que a gente teve de Drácula até então. Ele é o Nosferatu lá de 22, mas ele também é um pouco Drácula de 92. Ele pega um pouquinho do Christopher Reeve aqui ou ali e até um pouco do Drácula do Bela Lugosi. Isso porque o sotaque dele é extremamente forçado, né? I want to drink your blood. This night, I'm going to eat your ass with butter. Parece bastante, inclusive, o Nandor the Relentless, lá de What We Do in the Shadows. O Léo não teve essa percepção quando ele viu o filme, então ele saiu safe. Mas assim que ele começou a falar, eu lembrei. E aí amaldiçoou o filme pra mim. How many times have you been married? Just the once. To 37 women. Mas além do Bill Skarsgård, o maior especialista em se fantasiar de Hollywood, né? Agora ele só quer fazer papel onde ele parece um outro cara, entendeu? E aqui não é ele, né? Aqui não é ele, tá? Diferente do Pennywise, onde ele conseguia botar várias coisas de atuação e tal, eu acho que aqui é mais contido o negócio, entendeu? Eu acho que já era pra ser assim mesmo, então você não vai reconhecer ele. É o trabalho de voz que ele faz aqui, bem dizer, né? É um trabalho um pouco mais controlado, eu diria. Mas além dele, existem aqui vários outros atores muito famosos e alguns deles estão muito bem. Eu gostei muito da Lily Rose Depp, que é a filha do Johnny Depp, que faz aqui a protagonista do filme ali, né? A amada do Orlok. Achei que ela tá muito bem, ela entrega sempre. Tá cara de maluca, né? Cara de doidinha, quando precisa ser sensual, ela é sensual, quando precisa ser demoníaca, ela é demoníaca, então pra mim ela funciona, assim como o Willem Dafoe, que sempre funciona. Ainda mais fazendo papel de velho maluco, que ele já fez uns 5 nos últimos anos. If we are to tame darkness, we must first face that it exists. É, porque aqui ele faz o Van Helsing desse universo, né? E como ele tá velho maluco, ele tá igual o velho maluco que a gente viu em Pobres Criaturas, que tá igual o velho maluco lá do Homem do Norte. Ele tá sempre velho maluco. Mas o velho maluco dele é bom demais. Então quando ele começa a falar, você quer ouvir. Quem não tá muito bem assim, quer dizer, tá competente, eu acho, é o Nicholas Hoult, que aparentemente em 2024 ele tirou o ano pra trabalhar, né? Que fez vários filmes, tá em todas. E aqui ele faz esse personagem que é o Thomas, que no original é o Jonathan Harker, que sempre tem uma tarefa meio ingrata nesses filmes. Isso porque ele é o corno da história, né? Ele é sempre o corno que se dá mal e leva um pau dos outros. A gente teve a atuação do Keanu Reeves lá em 92, que é terrível, então é muito melhor do que aquilo. Mas ainda assim não tem muito espaço para brilhar, né? Acho que o personagem não é tão interessante, entende? Ele tá ali realmente para ser o corninho da história e tudo mais. Acho que o ator vai muito bem.
mas ele não tem tanto espaço, assim. Inclusive, ele tem muito menos espaço que o Keanu Reeves tinha lá no Drácula de 92. Mas mesmo sendo um ator muito mais competente do que o Keanu Reeves, ele também não consegue fazer ali um grande personagem. Agora, quem não tá bem, na minha opinião, é o Aaron Taylor-Johnson, que é um ator bem mais ou menos. Ele é muito bonito, então ele tá em todos os filmes do mundo que ele é bonito, eu acho. E aqui eu sei que o personagem dele vai falar com esse sotaque um pouco mais caricato e tal, mas eu acho que ele não consegue entregar. Ele tem muita dificuldade em fazer as cenas dele, tem um momento que ele perde os personagens que ele ama lá, as filhas e a esposa, e pra mim ele não consegue. Não sai nada desse homem. A raiva dele naquele momento, né, a explosão que ele deveria ter tido, pra mim também não chegou. Então acho que ele fica um pouco abaixo dos outros. O final do filme é um pouco divisivo, vi uma galera reclamando, porque tem essa parte sexual que não tinha no Nosferatu original. Aqui é bem aquele lance do Drácula que é a amada dele, entendeu? Nesse caso, o Nosferatu que é a amada dele. E tem essa grande conclusão. Eu acho que funciona bem porque o filme se propõe. Eu acho que ele é um filme bem longo, né? Então ele tem bastante tempo pra desenvolver essas tramas e tal. Às vezes ele acaba se arrastando aqui ou ali, mas esse final é catártico. Uma coisa que me chama a atenção é que a estrutura do filme é sempre lá em cima, né? Ele não tem muito uma crescente, não é uma coisa que vai se construindo aos poucos. Como ele já começa com o Thomas chegando no castelo e depois a cidade sendo infestada por ratos, depois o Nosferatu matando geral, não tem muito tempo para respiro. Tá sempre na loucura, na urgência total, então não é aquele final que sobe muito, né? Ele termina, né? Mas eu até não acho que é um demérito, porque pra mim o filme tem vários segmentos muito bons. Ele tem toda uma parte do navio ali, que é melhor do que aquele filme recente que teve do navio lá. Essa parte aqui do filme do Robert Eggers é melhor que aquele filme inteiro. Ele tem esse momento do Jonathan Harker na mansão, que eu achei muito bem feito também. Acho que de modo geral, pra mim... O que Jonathan Harker no caso do Thomas, né? No caso do Thomas, enfim. De modo geral, eu acho que pra mim o que fica de Nosferatu é um filme muito bem realizado. Eu adorei assistir ele, gostei da maneira como o Warlock se comporta, gostei da voz dele. Sempre gosto da direção do Robert Eggers, acho ele muito bom, mas talvez por já ter muita intimidade com a história, não tenha sido assim nada também de uau, surpreendente, olha, me pegou de jeito e tal. Melhor filme de terror de 2024, que é quase 25, mas 24. Ele foi lançado em 24, e pra mim, se quando a gente gravasse lá o Marcelito de Ouro, o prêmio que a gente fez, se a gente já tivesse assistido Nosferatu, pra mim ele teria sido o melhor filme de terror de 2024. Pra mim não. Tu quer dar nota aí pro filme? Pode ser, pra mim esse filme aqui fecha com gostosinho 8,5. Ô, louco! 8,5, lembrando pro nosso editor, 8,5, não 8,6. Olha, por muitas vezes a gente fez vídeos aqui no canal Piuí que a minha opinião e do Léo se pareciam bastante, assim. A nota chegava bem perto, mas esse não é o dia, tá? Porque pra mim é uma nota 6. Eu acho um filme bem competente, méritos aí pro Robert Eggers enquanto idealizador disso aqui, mas eu acho que é um filme que não tem nada de novo pra contar, é uma história que eu já vi várias vezes, e aquilo que me chama a atenção é o que eu já vi em outros filmes do Robert Eggers. Então, eu suplico, Robert Eggers, afaste-se desse cálice. Não fique fazendo remake de outro filme, vai fazer uma história original, cara. É que eu acho que o Robert Eggers, esse projeto, pra mim, tinha que ser dirigido por ele, tá? Eu não botaria isso aqui na mão de nenhum outro diretor aí. Mas é muito interessante quando ele também cria coisas novas. Pra mim, o auge do Robert Eggers continua sendo A Bruxa. Aquele eu acho que é o filme impecável dele. De lá pra cá, bons filmes, mas nenhum no nível daquele. Então me agrada mais ver o Robert Eggers indo pra algo autoral do que pra uma adaptação de alguma coisa ou de uma história que a gente já viu algumas vezes e tal. Que aí eu acho que ele tem mais espaço pra brilhar. Sabia que ele quase fez o Frankenstein? Ainda bem que ele não fez o Frankenstein. Não ficou com o Del Toro, né? E conseguiu terminar o filme, ele vai relançar o filme agora. Não foi cancelado. E aí já vai ser um Frankenstein com fumaça roxa, vai ser uma loucura. Show! Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Qual a sua opinião sobre Nosferatu? Você amou? Não gostou? Se decepcionou? Pode comentar. E não se esquece de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, onde você pode assistir ao Prêmio Marcelito de Ouro 2024, que premiou ali os melhores filmes do ano. Come to the PeeWeeCast, it's the best podcast of the year, of the world, of the centuries. Centuries, é uma coisa que ele falaria, tá? Yes, the blood of you. Oh, give me your ass.